Oremos. Grande Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor é imutável, o Senhor não muda. Estamos em Tua presença, o Senhor está aqui. E o Senhor conhece os nossos corações. A Tua palavra é como espada, e ela é afiada de 2 gumes, e é penetrante, e ela vai até o mais profundo do homem, a ponto de ir até a divisão da alma e do espírito e discernir os pensamentos dos corações. Eu sei que o Senhor está no controle, Pai, porque o Senhor é quem começou esta boa obra, e é o Senhor é quem vai aperfeiçoar até a vinda do Senhor. A Tua igreja, ela não anda sem o Senhor, ela não faz nada sem o Senhor, ela depende completamente do Senhor. Senhor, cada irmão que está aqui presente, aqueles que estão nos ouvindo por este meio da 4ª dimensão, que conectou neste site, que está do outro lado, invisível para nós, mas estamos visível para eles. E o Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor ainda é o curador divino. E nós sabemos, ó Deus, que enquanto nós vivermos aqui, nós precisamos da cura divina no lado físico. Mas nós sabemos que o principal é a cura da alma, é a nossa alma sadia. Se nós estivermos com as nossas almas sadias, tudo irá bem, tudo dará certo. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Há milhões de vozes, agora mesmo, passando aqui. Mas não queremos vozes estranhas, queremos ouvir a Tua voz. E nós sabemos que a Tua voz é a Tua palavra. Senhor, eu oro a favor do pastor Ivaldo Pedro, pela confiança, Senhor. Abençoe ele, seu ofício, sua família, cada membro do seu ministério, Senhor. Recompense ele. E que o Senhor, ó Deus, tome esse débil vaso. O Senhor sabe, ó Deus, sou fraco, falho, débil, mas eu creio piamente em toda a Tua palavra. Então toma controle, Senhor, desse homem, usa ele em Tuas mãos, me abençoa, Senhor, porque se eu for abençoado aqui, o Teu povo será abençoado. Então, Senhor, sonda os corações e fale com cada um, que eu saia de cena e que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos. Eu oro e te peço em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Deus continue nos abençoando. Amém. Você é abençoado. O Senhor Jesus te abençoou naquele dia no Calvário. E ninguém pode te amaldiçoar mais. Uma vez abençoado com o sangue de Jesus Cristo, não tem maldição que te amaldiçoa. Você foi abençoado. Deus te abençoou com o sangue dele derramado através do seu corpo físico, quando estava aqui na terra, seu filho Jesus. O sangue de Deus foi derramado para te cobrir, para te lavar e para tirar toda a maldição, todo o pecado. Você é abençoado.
Amém? Não tem nada que tira você da bênção, porque o sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer demônio, do que qualquer feitiçaria, do que qualquer praga, do que tudo quanto é coisa que levantar contra ti, como está escrito, toda ferramenta levantada contra ti, ela não prosperará, porque você tem uma proteção. O sangue de Jesus é a tua proteção. Amém? Estou feliz de estar aqui mais uma vez. Como sempre digo, se estou aqui é porque Deus me viu aqui. Os passos do cristão é dirigidos pelo Senhor. A vida do cristão, ela é ordenada por Deus. Nada acontece com o cristão por acontecer. Deus decretou. Deus, antes da fundação do mundo, pensou em você, o dia que você ia nascer, e Ele te conhece desde o teu nascimento até o final da sua vida. Deus te conhece, sabe de tudo, sabe o teu amanhã. Por isso que você muitas das vezes não tem que ficar muito ansioso, muito preocupado. O profeta diz na mensagem Amnésia Espiritual que preocupação não produz virtude nenhuma. Creia na sua eleição. Creia no seu arrebatamento. Mas eu sou pecador, sim. Sou falho, sim, também sou. Somos falhos. Mas toda a tua falha, todo o teu pecado, toda a tua dívida, Jesus pagou. Você não deve nada. E outra coisa, o teu julgamento, a tua condenação, Jesus já tomou ela. Ele foi condenado por mim, Ele foi condenado por você. Se alguém te condenar, não vai funcionar. Se alguém desejar mal para você, não vai funcionar. Jesus já tomou a tua condenação, já tomou os teus problemas, já tomou as tuas enfermidades, Ele já tomou tudo. Ele conquistou tudo aquele dia no Calvário. Tudo está conquistado. O profeta mostra isso na mensagem O Poderoso Conquistador. Tudo Ele conquistou. A morte foi conquistada. Tudo foi conquistado. A morte hoje ela é apenas para o cristão um veículo que te transporta daqui para a sexta dimensão. A morte para o cristão ela chega a ser a doce carruagem. Prova esta que o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 15, lá no finalzinho, a partir do verso 50, ele chegou a desafiar a morte. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não temas, não temas. Faça o que está escrito, descansa no Senhor, confia nele. Espera com paciência no Senhor. Na hora certa, no momento certo, Ele vai inclinar, vai ouvir, vai te dar, vai estabelecer, vai te colocar aonde Ele quer. Irmãos, não queira ficar fora da vontade de Deus. Fique na vontade de Deus. Seja amargo, seja doce, queremos a vontade de Deus. Nós aprendemos aqui. Um sim de Deus é bênção para você. O não de Deus também é bênção para você. Tudo de Deus para a sua noiva é bênção. Então eu estou feliz de estar aqui. Deus abençoe, né? O pastor Wilson, meu sogro, né? O Senhor Jesus o abençoe também. E estamos aqui, vamos fazer uma pequena viagem. Creio que também está no propósito de Deus. E creio que aonde um cristão passa, a bênção de Deus vai com ele. Então, irmão, eu creio que vocês nesta noite, como já tem sido abençoado pelos destaques que eu ouvi aqui,
da mensagem do recanto, da mensagem do vosso pastor, da escola dominical, como Deus tem acrescentado bênção sobre bênção. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A bênção será acrescentada agora também. Amém? Então, que Deus abençoe a todos vocês, né? E vamos nos pôr de pé. Vamos ler a Escritura, é bastante conhecida de todos os irmãos. Eu quero comentar um pouco algo que a palavra de Deus tem para nós, escrita, e também a palavra revelada, que é a mensagem. Eu creio que sairemos daqui melhor do que entramos. Como já foi anunciado, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. E nós vamos até o versículo 26. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho. Capítulo 1, do verso 22 ao 26. Citou errado a escritura? Eu falei 2? Então os irmãos me perdoam. Vamos voltar aqui então, né? Vamos retificar, né? Ratificar, vamos voltar novamente aqui. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 22, sobre a prática da palavra. Eu escrevi certo aqui, será que eu escrevi errado lá? Pode ser, né? Então os irmãos me perdoem. Mas vamos voltar aqui. Preste atenção que isso daqui é muito bom para a vossa alma. Amém? E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, note isto, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. Que o Senhor Jesus continua acrescentando, né, a abençoada palavra em nossos corações enquanto continuamos na meditação. Podeis assentar, né? Não tem hino não, né, pastor Wilson? Amém. É tanta coisa boa que a gente vai meditando e a inspiração vai trazendo para nós. Mas nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que existe 2 fundamentos. Ele falou, Ele contou sobre o fundamento na rocha, uma construção edificada sobre a rocha. A mensagem, a tempestade que se aproxima, ele faz uso dessa escritura. Ele fala sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. E ele mostra que a casa edificada sobre a rocha, ela suporta os ventos,
as tempestades, bate contra ela e ela não cai, porque ela está firmada sobre a rocha. E nós sabemos que quando Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem ser o Filho do Homem? E eles, uns dizem Elias, Jeremias, João Batista, um dos profetas. E Jesus voltou a eles e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E o apóstolo Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus, olhando para ele, foi lá dentro de sua alma, em seu coração, e disse: te digo que tu és Pedro, e que você não recebeu isto de carne e sangue, mas meu Pai, que estás nos céus, que te revelou. E ele disse que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedra, revelação. Eu edificarei a minha igreja. Edificarei, construirei a minha igreja. Sobre pedra, rocha. E ele continua: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa noiva, ela está edificada sobre a revelação, sobre rocha. Então não tem nada que vai derrubar esse edifício, essa casa. Não tem nada. E o Senhor Jesus falou também da casa construída na areia, mostrando que uma igreja, um povo que está seguindo um ensinamento, uma doutrina que não tem a revelação, é como construção sobre areia. Não suporta as lutas, não suporta as tempestades, os ventos. Vocês podem ver que quem não está edificado sobre a rocha, a palavra, a revelação, todos que estão edificados na areia já caíram, já estão amarrados, atados. O sodomismo já dominou, os espíritos antediluvianos já dominou. Satanás não tem domínio sobre quem está edificado sobre rocha. Ele não tem domínio. Quem tem a revelação em sua alma. Ele não tem domínio. Quem tem um novo nascimento e recebe o Espírito Santo em seu coração. Satanás não tem domínio. Mas aqueles que edificam sua casa sobre areia, pode até alcançar o novo nascimento, mas eles não alcançam a revelação. O que acontece? Eles caem. Qualquer vento, qualquer tempestade os leva. São levados, são dominados, são escravizados. Mas os que têm a revelação permanecem. Permanece, e nada há que possa vencer a revelação. E a revelação é Cristo em você, Jesus em você, Deus morando em seu coração. Isto que é revelação.
Segundo aos Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele mostra algo muito importante para nós aqui nessa escritura. A partir do versículo 1, ele diz assim: porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Versículo 2: vós sois a nossa carta, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Vamos repetir isso daqui? Vós, sua vida, sua conduta, seu comportamento, suas atitudes. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Verso 3. Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Você pode repetir isso daí? A nossa capacidade vem de Deus. É Deus que te capacita. Agora, um pouco mais adiante, no versículo 17, ele começa a falar sobre Moisés, sobre o véu que cegava, o véu que impedia, mas Cristo veio e se manifestou em carne, então aquele véu foi abolido. No versículo 17 diz: ora, o Senhor é Espírito. O Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Irmão, só há liberdade aonde está o Espírito do Senhor. Fora do Espírito do Senhor é prisão, é morte, é condenação. Mas estar no Espírito do Senhor é liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta,
refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Profeta de Deus, na mensagem à era de Pérgamo, a partir do parágrafo 74, na tradução GO, e nesse compêndio, nesse livro, na página 152 e 153, ele mostra Cristo elogia a igreja. Cristo elogia a igreja. A igreja somos nós. Escute. Eu sei as tuas obras. Apocalipse 2, verso 3. Estas são as mesmas palavras proferidas a cada um dos 7 mensageiros, relativamente ao povo de Deus em cada era. Em cada era Deus disse a cada mensageiro, a cada igreja: eu sei as tuas obras, eu sei o que você está praticando, o que você está vivendo, eu sei em que, no que você está espelhando. Irmãos, existe 2 espelhos: o espelho do diabo e o espelho de Deus. O espelho de Deus é a palavra, e o espelho do diabo é a teologia, é a religião vã, diabólica. Visto que são faladas as 2 vinhas, a verdadeira e a falsa, elas trarão gozo e alegria aos corações de um grupo, porém deve infundir terror nos corações do outro. Gozo e alegria para o coração de um grupo, e difundir terror nos corações do outro. 2 vinhas: a verdadeira beneficiada, a falsa condenada. Porque embora sejamos salvos pela graça, em separado das obras, a verdadeira salvação produzirá as obras. Note isso. Você não pratica a palavra, as boas obras para ser salvo. Mensagem à graça, o profeta mostra isso. Você não pratica as boas obras para ser salvo. Você pratica as boas obras porque você já é salvo. Por ser salvo, por ser membro do corpo de Cristo, em gratidão à sua salvação, dada de graça por Jesus, você pratica as boas obras, que é viver a palavra, que é obedecer a palavra, andar de acordo com o que está escrito.
Veja isso. Porque embora sejamos salvos pela graça e separados das obras, a verdadeira salvação produzirá obras ou feitos que agradarão a Deus. 1 João 3, 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica obra, justiça, é justo, assim como ele é justo. Ele quem? Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. E se de algum modo este versículo significa alguma coisa, significa que o homem é o que ele pratica. Note isso. Se este versículo significa alguma coisa, significa que o homem é o que ele pratica. As obras do homem mostram o que ele é. Se ele é um salvo, se ele é uma vinha de Deus, ou se ele é uma falsa vinha. Jesus não disse, pelos frutos você conhece. A árvore, pelos frutos é que você conhece. Tiago 3,11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Romanos 6,12. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mateus 12, 33, 35. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, descendente de Caim, filhos da serpente, espiritualmente filhos do diabo. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Falando da falsa vinha. Pois do que há em abundância no coração, disto fala a boca. O que tem de abundância no seu coração é o que sai, é o que fala, é o que expressa. Irmãos, alimente sua alma da palavra. Coma a palavra, dia e noite. Porque quanto mais você come, se alimenta de Cristo, você vai refletindo Cristo. Veja isso. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira más coisas, coisas más, ruins. Ora, se um homem é nascido da palavra, sendo de novo gerado, note, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. Ele produzirá a palavra, amém? O fruto ou as obras de sua vida serão um produto da espécie de semente ou vida que está nela. Suas obras, portanto, serão escriturísticas. As obras da noiva, os atos da noiva eleita é escriturístico. Oh, que acusação! Esta verdade vai ser contra a era de Pérgamo.
Lá está aquele incomparável, e em sua mão a espada aguda de 2 fios, a palavra de Deus. E essa palavra nos julgará no último dia. Na realidade, a palavra está julgando agora mesmo. A palavra agora mesmo está julgando. Cada culto que você vem, que você participa, porque o eleito não vem no culto para assistir o culto. Não, o eleito não vem na igreja para passear, não. O eleito vem no culto porque ele é o culto. Ele vem no culto porque ele é parte da adoração, ele é parte do todo, ele é parte da palavra. Note isto. Na realidade, a palavra está julgando agora mesmo, porque ela é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Ela separa o carnal do espiritual. Ela separa o carnal, o crente joio, do crente trigo espiritual. A palavra separa. Ela nos faz epístolas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens, para a glória de Deus. Eu sei as tuas obras. Se um homem teme que possa não agradar a Deus, então que ele cumpra a palavra. Se um homem tem dúvida se ouvirá essas palavras, bem está servo bom e fiel, que ele cumpra a palavra de Deus em sua vida, e seguramente ouvirá essas palavras de louvor. A palavra da verdade era o critério, ainda é o critério. Naquele tempo, ela é o critério agora. O critério da noiva hoje é a palavra. Não há outro padrão, não há outra linha de prumo. Assim como o mundo vai ser julgado por um só, Cristo Jesus, assim também ele vai ser julgado pela palavra. E o profeta diz que a noiva, ela é a palavra. Ele disse que a noiva é parte do noivo. A noiva de Cristo é a palavra, porque ela recebe a revelação, ela recebe a palavra, e quando ela recebe a palavra em seu coração, ela se torna a palavra. Isso é muito importante nós guardarmos também. Veja isso. Assim como o mundo vai ser julgado por um só, Cristo Jesus, assim também ele vai ser julgado pela palavra. Se alguém deseja saber como está se saindo, que faça como Tiago sugeriu. Olhe no espelho da palavra de Deus. Quer ver como está a sua vida? Olhe no espelho da palavra de Deus. A palavra é um espelho. Agora vamos aqui na mensagem O brilho do sinal da luz vermelha de sua segunda vinda, o 181. O profeta diz assim: olhe para si mesmo. Paulo vem em 1 Coríntios, a escritura que usamos para ministrar a ceia, a partir do versículo 23, chega em determinada altura da escritura,
ele disse: examine o homem a si mesmo. Olhe para si mesmo. Quando você está diante do espelho, para quem que você está olhando? Para você mesmo. E se tem uma coisa que não mente, é o espelho. Ele mostra quem você é. O espelho é sincero. O espelho não mente. Ele mostra quem somos, os nossos defeitos. Ele mostra que estamos morrendo cada dia. Ele mostra que estamos indo embora. Ele mostra, falando da palavra, o espelho da palavra mostra que se nós não entrarmos em Cristo de corpo, alma e espírito, nós não saímos daqui. Temos que entrar nisso de corpo, alma e espírito, para sairmos no arrebatamento. Olhe para si mesmo. Simplesmente imagine um espelho diante de você. Você está olhando para si mesmo. Sou eu honesto? Diante do espelho, você diante do espelho, você diz: sou eu honesto? Sou eu sincero? Sirvo eu realmente em meu coração? Sirvo eu ao Senhor? Diga: eu o sirvo. Veja, vocês mulheres com os cabelos cortados, usando shorts, falando aí das mundanas e de muitas desviadas, olhe para você que faz estas coisas, olhe no espelho e vê. Olhe para vocês, homens que deixam as suas esposas fazer isso, praticar isso. Você deve dizer: sou eu um filho de Deus ou sou eu um sodomita? E vocês mulheres digam: sou eu realmente uma mulher moderna ou sou eu algo antediluviano que Jesus disse que estaria aqui nos últimos dias outra vez? Pense nisso novamente, olhe em si mesmo e veja. O espelho mostra, a palavra mostra quem é e quem não é. A palavra revela, ninguém precisa dizer: eu sou cristão. Não. As atitudes mostram, os atos mostram. Não é porque temos a mensagem em mãos podemos dizer: sou cristão. Não. Se essa mensagem não estiver impressa dentro de nós, se ela não estiver dentro da nossa alma, nós vamos ser apenas mero espectadores. Só nos levará a refletirmos o que está escrito quando isto aqui penetra em nós. Jesus falou: eu enviarei o Consolador, eu enviarei o Espírito Santo de verdade, para estar convosco mesmo em vós. O Espírito de verdade vos guiará em toda a verdade. E ele vai somente falar o que eu falei, falando aos discípulos, o que eu vos disse. O Espírito Santo, que estava encarnado no corpo físico de Jesus, é o mesmo Espírito Santo que estava encarnado nos apóstolos no dia de Pentecoste, na igreja primitiva e em cada eleito. E é o mesmo Espírito Santo que está encarnado hoje, na noiva dos últimos dias. Isso é tremendo. O seu próprio ser expressa o que você é. Na mensagem Imagens de Cristo, o pastor Wilson falou sobre reavivamento. Pastor Wilson, está no parágrafo 10 ao 13. Reavivamento, muitas pessoas pensam que é festa, né? Não, o irmão Brana diz aqui no parágrafo 10, o reavivamento às vezes é mal compreendido.
Alguns pensam que o reavivamento é para trazer novos membros para a igreja. Não! Esses são os resultados do reavivamento. Mas um reavivamento é para verificar o que já está na igreja, vem? É para trazer aquilo. E no verso 13, ele fala do lago, e ele vai mostrando que reavivamento é quando o mar se agita, ele tira toda a sujeira que está dentro dele e joga tudo para a beira, na areia, à beira dele. O mar é um tipo do cristão nascido de novo. Quando o Espírito Santo entra em você após o novo nascimento, o Espírito Santo faz um reavivamento dentro de você, dentro de mim, e ele nos chacoalha, ele nos move, ele nos balança e vai tirando todas as imundícias, toda a sujeira, vai nos limpando, até nos tornarmos perfeitos, para que então possamos receber a adoção. Vamos encerrar agora com o parágrafo 30, ou melhor, é o parágrafo 39. Imagens de Cristo. Portanto, muitas vezes nós ouvimos a expressão: o que é um cristão? Algumas pessoas limitam isso a se unir a uma igreja. Muitas pessoas pensam: eu sou um cristão porque eu uni a igreja, eu filiei a igreja, eu tenho meu nome no cartão lá de membro da igreja, e porque eu faço boas obras, e porque eu faço isso e aquilo, e uma vida carnal, física, dando mau testemunho, uma vida mundana, e diz: eu sou um cristão. Isso é uma blasfêmia. 40. Alguém diz: bem, um cristão é um membro de igreja, alguém que assume as suas filiações com a igreja. O profeta diz: eu creio que todos os cristãos deveriam fazer isso, mas eu não creio que isto seja cristianismo. Vem? Aquilo é o que um cristão faz depois dele se tornar um cristão. Mas não significa que por fazê-lo ele seja um cristão. Agora no parágrafo 45, o profeta diz assim: eu creio que ser uma imagem de Cristo é o que faz de você um cristão. Veja, não é o que fazemos exatamente, é o que aconteceu internamente, que nos faz ser o que somos, o que aconteceu interno. Então, portanto, se Ele é a nossa imagem, e nós somos a sua semelhança e membro do seu corpo, nós devemos ser imagens como Ele. Então a nossa vida deve refletir a imagem de Cristo, não nos unindo à nossa igreja, ou ao nosso crucifixo que carregamos, ou as nossas emoções, mas isso deve estar bem na presença viva do Deus vivo, que se reflete através de nossa vida. Isto é o Espírito Santo dentro de nós, refletindo na nossa vida. Como tem aquele hino: pode o mundo ver Cristo em ti? Irmão, se tem um povo que tem que refletir a Cristo, é o povo que recebeu a voz de Deus, a voz do sétimo anjo. Porque
a única mensagem que pode dar o direito, que pode dar à pessoa de ter uma mudança e de se tornar a imagem de Cristo é a mensagem. Sabe por quê? A mensagem é a revelação para a transformação, para o arrebatamento da noiva eleita. Por isso que fora da mensagem é como o metal que soa e como o sino que tine. Olhe ao espelho, vive diante do espelho, não o espelho natural, mas o espelho espiritual, que é a palavra de Deus. Viva diante disso. A palavra de Deus é o espelho teu, de dia e de noite, 24 horas por dia. Medite, alimente disso, e você verá o que acontecerá nos dias da tua vida, que vai passando. Você sabia que nós estamos sendo transformados dia a dia, quando nós alimentamos disso aqui? Isso daqui não é duas coisas. A mensagem e a Bíblia Sagrada é uma unidade perfeita. Nós sabemos que a Bíblia sem isso daqui é um mundo denominacional caído, podre, morto. Mas a Bíblia, com a voz de Deus, com Apocalipse 10:7, com Malaquias 4, ela é a revelação completa para o corpo de Cristo ser aperfeiçoado. A mensagem é Cristo, a voz de Deus, que te leva a ser o que você é, dia a dia. Você não força para ser um cristão. Não, você tem prazer de ser um cristão. Você ama em ser cristão. Você não tem vergonha de dizer, eu sou um cristão. Você está expressando, eu sou como Cristo. Agora, aí você espelha aqui no espelho da palavra e você vê a vida do Senhor Jesus, como Ele era. Ele chegou a dizer, aprendei de mim que sou manso e humilde. Uma pessoa agitada tem que ver isso daqui. Olhar no espelho e dizer, Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração. Aí você olha no espelho, e se o espelho está refletindo em seu coração, você é manso e humilde também. O irmão Brano chegou a dizer, eu sou um leopardo. Ele chegou a dizer, no lado humano dele, ele chegou a dizer, quando ele estava passando naquele lote, naquela fazenda, atravessando, e quando ele chegou diante da mulher, da casa de uma mulher, ele tinha conversado com o esposo dela, e não tinha falado com ela, e ela viu ele atravessando, e ela não sabia quem era. Ele estava atravessando para ir do outro lado. E a mulher falou um monte, xingou, ficou braba com ele, e tudo quanto é tipo de nome. E ele abaixou a cabeça, manso e humilde. Ouviu ela, e depois que ela falou tudo, xingou, falou muitos nomes feios. E ela perguntou quem ele era, e ele falou, sou o reverendo Brana. A mulher começou a tremer. Começou a tremer. Ela achou que era um qualquer que estava passando ali. E ele chegou, você me perdoa, eu tinha conversado com seu marido, eu não tinha avisado para você que ia passar por aqui, mas você me perdoa. Meu irmão Brano chegou a dizer, se fosse uns anos antes, quando eu não era um cristão, quando eu não tinha nascido de novo, a coisa ia ser diferente. Ele ia agir na carne. Quando você é um cristão, você não age na carne. O William Brana, quando se tornou um cristão, ele suportou um homem diante do altar, um maníaco louco, cuspir, escatarrar na sua face. E ele sentia amor por aquela pessoa. Então, irmão, quando Cristo está em você, você tem comportamento diferente.
Você é um praticador da palavra. Você pratica ela, você vive ela. E não é por força não, nem por violência. Você sabia que a mensagem, a doutrina santa para o arrebatamento, ela não é fardo pesado? A mensagem não é fardo pesado, não. Não, a mensagem é leve. Fardo pesado é o mundanismo aí fora, que escraviza e mata as pessoas. A mensagem é fardo leve, a sã doutrina é fardo leve, obedecer a palavra é fardo leve. Sabe por quê? Porque você é a palavra. Palavra com palavra não tem discórdia. Você não encontra discórdia de Gênesis ao Apocalipse na Bíblia Sagrada. O irmão Brano sempre diz: eu amo ler a Bíblia porque não há contradição nela. Toda ela é Senhor Jesus Cristo. Ele é o tema principal. Ele é toda a palavra. E tudo que Deus era, Ele derramou em Cristo. E tudo que Cristo era, Ele derramou em sua igreja, em você. Para que foi dado o Espírito Santo, parágrafo 20, que o Senhor Jesus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus, amém. Vamos colocar de pé. Os mansos herdarão o céu. Isso é para mansos. Às vezes nós podemos ganhar, nós podemos vencer muita coisa aqui no natural, com ignorância. Mas para entrar no céu, é somente para os mansos. Os ignorantes não entram. Essa é a Bíblia que diz. Mas você foi abençoado? Amém? Vamos dizer: Deus abençoe pastor Júlio. Amém. Sua família, seu ministério, sua igreja. Deus recompense. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós vamos voltar para nossos lares com esta bênção, com esta palavra em nossos corações. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a ficar diante desse espelho, nunca sair desse espelho que é a Tua palavra, porque a Tua palavra mostra onde nós estamos errados. Que nós possamos ter a humildade de consertar, de reconhecer onde estamos errados, Pai. Porque isto é grandeza diante de Deus. Nós reconhecer que estamos errados. Aí que nós somos grandes diante de Deus. Senhor, ajuda a cada irmão, Senhor, recompense a cada irmão. Leva de volta com esta bênção. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoou, Deus abençoe vocês que estavam em conexão pela internet. Abençoe seu irmão e até quinta-feira, se o Senhor permitir. Deus os abençoe.